Shalom, shalom, boa tarde. Shalom, shalom, boa tarde. 1º de Nissan, 5.785, a contar da criação. É 30 de março de 2025, a partir da era comum no calendário civil. Estamos no primeiro dia da semana, chamado domingo, e é o primeiro dia para o Shabat. Hoje nós estamos aí no especial da tarde com a Torá para trazermos sobre Rosh Chodesh, o mês de Nissan com Pesach. Então, hoje, como nós estamos em 1º de Nissan, então nós estamos em Rosh Chodesh, ou seja, cabeça do mês, ou princípio do mês, início do mês, etc. e tal. Então é baseado nisso que nós vamos conversar hoje. E vamos falar sobre o Rosh Chodesh, e tudo aquilo que implica, sobre a questão de Rosh Chodesh, o princípio do mês, cabeça do mês, etc. e tal. O mês de Nissan e o mês de Nissan com Pesach, O objetivo nosso é trazer de uma forma mais simples possível, o entendimento para que você possa ter aí o entendimento, a compreensão a respeito dessas questões e não venha aí se complicar com regras técnicas e companhia limitada e ficar aí com uma questão de teoria, muito complexa e por fim não entende nada, não faz nada e fica a ver navios, como diz o ditado. Então vamos procurar compreender de uma forma mais simples para compreendermos realmente a graça, a vontade de Hashem para as nossas vidas. E o conhecimento é o que nos liberta realmente em todos os níveis. Por isso, o conhecimento vindo de forma simples, com fundamento, ela traz sabedoria. Como diz o salmista, a simples explanação da palavra do Eterno traz sabedoria, Então esse é o nosso objetivo aqui, ok? Baruch Hashem, a Vânia Ivonete Maria da Silva, de Recife, Pernambuco, é a primeira a estar conectada nesta tarde com a Torá. Baruch Hashem, por isso daí, vamos primeiramente falarmos sobre Rosh Chodesh, para podermos compreender melhor sobre a questão, o princípio de cada mês, o seu valor, a sua proeminência espiritualmente falando, dentro desse aspecto aí. Então, Rosh Chodesh, que é a cabeça do mês, o início do mês, literalmente a cabeça do mês, Então é o início do mês, o princípio do mês, etc. e tal. Então, o dia em que a lua nova aparece, ou o dia seguinte, é chamado de Rosh Chodesh, Então, você poderá ver ao pôr do sol de hoje, por exemplo, você pode procurar ali no céu e você vai ver aquela lua, aquele filetinho de lua, Então, é a lua nova que nós estamos vivenciando aí. Então, às vezes, nós celebramos Rosh Chodesh uma vez, outras vezes são 2 vezes, Então, normalmente, quando o mês tem 30 dias, o mês judaico, são comemorados 2 noites de Rosh Chodesh. Quando o mês é 29 dias, apenas um Rosh Chodesh, ok? Para compreendermos isso, Então, hoje nós não temos o Sinédrio de membros ordenados desde o nosso mestre Moshe e nem consagramos meses com base em depoimento de testemunhas, porque antigamente o Rosh Chodesh, o cabeça do mês, o início do mês, ele era, pelo Sinédrio, ele era estabelecido através do testemunho de 2 pessoas, ou seja, 2 testemunhos que marcavam o princípio do mês. Não oferecemos sacrifícios e os levitas também não entoam cânticos. Estamos sem o Beit HaMikdash e sem a tribo de Levi, para organizar as atividades no Beit HaMikdash. No entanto, a santidade de Rosh Chodesh
perdura como quando o templo estava em pé, pois na antiguidade um tribunal capacitado santificou todos os futuros dias de Rosh Chodesh, até a época de Mashiach. Então, a santidade do princípio do mês, o cabeça do mês, Rosh Chodesh, é uma realidade até os dias de Mashiach. Então, até lá, né, a santidade do princípio do mês é uma realidade, certo? Obviamente, nos dias de Mashiach, terá ainda um nível melhor e maior, porque teremos o Beit HaMikdash, o terceiro templo, e os levitas fazendo a devida consagração. Hillel Hanassi, descendente direto do compilador da Mishnah, o Rabi Yehudá Hanassi, percebeu que o número de estudiosos dignos de receber ordenação diminuía devido às perseguições e decretos severos das autoridades dominantes, né, as autoridades não judaicas. Então ele temia que o governo proibisse a prática da consagração dos meses e sentenciasse à morte os poucos rabinos ordenados que ainda restavam, causando total confusão quanto às datas em que as festas deveriam ser celebradas. Ele então convocou um tribunal de sábios, ordenados por antecessores de uma cadeia ininterrupta, desde o nosso mestre Moshe. Ou seja, desde Moshe até o momento, né, de Hillel Hanassi. Então houve uma cadeia ininterrupta realmente de sábios, né, que foram ordenados por um tribunal de tzadikim, né, e de sábios. Eles estabeleceram o sistema de cálculos dos meses e das festas até a época da redenção final, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Eles também consagraram todos os meses antecipadamente, baseados nesses cálculos. Assim, essa consagração sobre todos os dias de Rosh Chodesh de nosso calendário. Então, a santidade de Rosh Chodesh nunca desapareceu do seio do povo de Israel, da época de nosso mestre Moshe até os dias atuais. Continua a mesma santidade, né? Hillel, né, ele fez o cálculo do calendário, estabeleceu para todas as gerações, foi inovado por ele, né? Depois da entrega da Torá no Monte Sinai, ninguém, nem mesmo um profeta, tinha autoridade para criar novas adições. Portanto, Hillel não podia ter criado um novo método para consagrar os meses. Ou seja, Hillel ele não traz nenhuma inovação, ok? Porque já estava consagrado desde os dias de Moshe. Muito pelo contrário, os cálculos que ele usou para estabelecer o calendário faziam parte de uma tradição antiga que fora transmitida aos sábios de cada geração desde os tempos de Moshe. É exatamente a Torá oral que traz estes esclarecimentos que foram passados de geração a geração. Com base nesse método, eles sabiam exatamente quando a lua nova apareceria, mesmo sem o depoimento das duas testemunhas. No entanto, há na Torá uma mitzvah específica de consagrar o novo mês com base apenas no depoimento de testemunhas. E é uma halahá le Moshe Mishnai, ou seja, lei recebida por Moshe no Monte Sinai. Uma lei que Moisés transmitiu, mas que não está registrado na Torá, ou seja, na Torá escrita, mas está na Torá oral. Que sempre que houver funcionamento do Sinédrio, a consagração dos meses seja feita através de testemunhas e não de cálculos matemáticos. Quando as testemunhas se apresentavam diante do tribunal e afirmavam ter visto a lua nova em um determinado momento e numa certa posição do céu, o tribunal, com base em seus próprios cálculos, podia confirmar a veracidade do testemunho. Ou seja, tinha as duas testemunhas, mas também os sábios
tinham ali no tribunal, no Sinédrio, eles tinham o método para realmente fazer os cálculos, e eles comprovavam que o que as testemunhas estavam dizendo estava realmente de acordo com os ensinamentos de Moshe através da Torá oral. Entendeu? Então, as duas testemunhas falavam: eu vi a lua nova em tal momento, em tal horário, em tal posição no céu. Então, os sábios dos Sinédrios, eles pegavam os cálculos que aprenderam desde os dias de Moshe e confirmavam através dos cálculos que realmente as testemunhas tinham razão. Então, estabeleciam realmente o Rosh Chodesh, cabeça do mês, início do mês, o princípio do mês. Ok? Então, essa é a questão. Então, dessa forma, quando as testemunhas, né, faziam, os sábios faziam também os cálculos, e assim era confirmado. Dessa forma, está acima da capacidade do homem conhecer com absoluta exatidão os movimentos das constelações para poder calculá-los com a precisão de uma fração de segundos. Então vejam bem que esse cálculo está acima da capacidade do ser humano. Mesmo a ciência não consegue fazer isso. Mas o ensinamento que o Eterno deu a Moshe, a chamada Torá oral, desde aqueles dias até a presente data, o que está confirmado até os dias de Mashiach, está com exatidão o Rosh Chodesh, o princípio do mês, o cabeça do mês, com o aparecimento da lua nova. E isso só é possível por um ensinamento que veio das alturas, que veio da parte de Hashem para Moshe, e Moshe passou para Josué, para Arão, para os filhos de Arão, para os anciãos do povo, para o povo, e isso foi passando de geração em geração. E o Sinédrio, os sábios foram passando de geração para geração, né? E Hillel, ele pegou tudo isso e trouxe esses cálculos até os dias de Mashiach com a mesma santidade dos dias de Mashiach. Não há uma fraçãozinha mínima possível de erro, porque essa sabedoria não veio dos homens nem das ciências. Essa sabedoria veio da parte do Criador. Por isso, ela é exata nos dias atuais. Mesmo com o nosso calendário aí, você pode ver o início de cada mês sempre com exatidão. Então, nunca existiram instrumentos capazes de realizar as medições exatas necessárias para estabelecer o molad. O que é o molad? Né? A palavra hebraica para o novilúnio. Novilúnio, ou seja, a nova lua, ou a lua nova, certo? Os astrônomos dos outros povos baseiam os seus cálculos na observação e na experimentação. Eles primeiro assumiam uma hipótese para prever o aparecimento da lua nova. Quando essa hipótese se revelava incorreta, eles ajustavam os seus cálculos na medida correspondente. No entanto, eles não eram capazes de estabelecer um cálculo permanente que não necessitasse de correções. Simplificando isso daí das ciências, é só você tirar uma base. Por exemplo, o calendário civil, conhecido como calendário gregoriano, ele tem uma defasagem em torno de 10 a 14 anos. É só você pesquisar aí no famoso Google, né, o calendário gregoriano, a defasagem dos anos pelo calendário gregoriano. Você vai encontrar uma defasagem entre 10 e 14 anos. Então, por aí você tira uma base como que está alterado o próprio calendário civil, o calendário gregoriano, né? Outros ainda dizem que há um erro entre 5 e 10 anos. Quer dizer, os próprios pesquisadores não têm nem a exatidão da defasagem do próprio calendário. Isso se deu pelo fato do que os imperadores romanos, conforme eles assumiam o Império Romano, que era dominante, então eles estabeleciam
as estações, os meses, etc. e tal, de acordo com o imperador que estava assumindo o poder naquele momento. A história está aí no Google para quem quiser pesquisar, ok? Se o nosso mestre Moshe Rabbeinu, tivesse sido um astrônomo e baseasse o seu cálculo do calendário exclusivamente em observação empírica, teria sido possível que o seu calendário não se comprovasse inacurado com o passar dos anos. Se ele tivesse, e que Deus realmente nos livre disso, um erro, mesmo numa fração de segundo, a diferença entre o que indicariam os seus cálculos e a aparição real do Molad, a lua nova, hoje em dia seria uma diferença imensa. Ou seja, não seria uma diferença de alguns anos, mas seria diferença de algumas dezenas ou centenas de anos. Então, por isso, o cálculo realmente do ensinamento que Hashem deu a Moshe e Moshe passou para as gerações posteriores, né, realmente é algo divino e ela está em perfeita sincronização com o Criador. Esta é a questão, sem sombra de dúvidas, ok? Então, já se passaram mais de 3.300 anos, certo? O que significa isso? Alguns detalhes só para nós termos uma noção. Mais de 3.300 anos nós tivemos, né, passou essa questão desde a outorga da Torá, a entrega da Torá, e o calendário permanece perfeito, o calendário judaico, certo? Por isso o calendário judaico é o calendário mais exato de fato. Com os 3.300 anos passaram-se cerca de 4.000 meses lunares até esta época aqui, né? Passou 4.100 meses lunares desde então, certo? Que Moshe viveu. E até mesmo o menor erro no seu cálculo dos meses seria evidente hoje. Ou seja, o mínimo do mínimo do mínimo e do mínimo da possibilidade de um erro no calendário trazido por Moshe, isso seria sentido, sem sombra de dúvidas, nos dias atuais. Mas não. O calendário está perfeito, por assim dizer, né? Porque todas as festividades dentro do calendário judaico estão de acordo com aquilo que está na Torá. Por exemplo, nós estamos no primeiro dia de Nissan. O mês de Nissan é um mês em que há mais de 3.300 anos houve a libertação, a salvação do povo judeu de Mitzrayim, do Egito. Nessa época tem o que? Exatamente Pesach, no 15º dia de Nissan. E é uma festa da primavera. E desde então nunca falhou exatamente a festividade de Pesach, que é a festividade dentro do mês de Nissan, que é o início da primavera. Nunca falhou. Continua sendo sempre no mês de Nissan, no mês que inicia-se a primavera em Israel. Entendeu? E a partir desse momento, todas as festividades, elas estão em harmonia com a própria Torá e com a própria, as constelações, né, e os solstícios, né, e como também o ano lunar, né, o calendário lunar, etc. e tal, né? Então este é o calendário que Moshe Rabbeinu trouxe e está numa realidade, sempre em consonância com a própria história da humanidade. O calendário judaico é o calendário mais perfeito que existe na face da Terra. Continuando, como pode a ciência pretender atingir uma precisão maior na medição de elementos que têm dimensão universal, se quando lida com algo finito, o homem ele é incapaz de atingir precisão absoluta? Pode ele ter esperança de evitar erros quando lida com o infinito, né? Então, a ciência, quando ela entra em harmonia realmente
com as escrituras sagradas, ela traz mais precisão. Mas quando a ciência ela foge do escopo da própria palavra divina, ela sempre vem com imprecisão. Por isso, entre outros detalhes, o próprio calendário gregoriano ele tem uma defasagem que está entre 5 a 10 a 14 anos de diferença. Por quê? Porque ela está baseada somente na questão, entre aspas, científica humana, mas não é exatamente científica humana, mas é a interpretação e o desejo dos homens, né, com certo título, e começam a declarar isso e mais aquilo, e foge totalmente ao escopo da própria história, né? Por isso o calendário civil gregoriano ele está com essa grande defasagem aí. Então Deus deu a Moshe, né, a Moisés, a fórmula do cálculo preciso do surgimento da lua nova. Moisés, por sua vez, transmitiu a Josué, e Josué transmitiu aos anciãos, que ao passarem aos profetas, que a repassaram aos homens da grande assembleia, o Sinédrio, o Sanhedrim, eles foram posteriormente transmitidos aos sábios, mas proeminentes de cada geração até a época de Hilel II, né? Enquanto a consagração do novo mês era baseado no depoimento de testemunhas, os sábios da geração não podiam empregar o método de cálculos, pois era uma mitzvah estabelecer, né, os novos meses, tal como determinado pela Torá, né, com a palavra de 2 testemunhas, e depois eles faziam o cálculo e confirmavam que o que as testemunhas falaram está exato. Então os sábios do tribunal, contudo, podiam verificar a veracidade do testemunho com base nos cálculos. Mas quando Hilel constatou que não dava mais para continuar consagrando os meses através de testemunhas, ele revelou os cálculos do calendário, que haviam sido transmitidos desde os dias de Moshe. E com base nesse método, consagrou antecipadamente todos os meses vindouros, até a revelação do justo Mashiach, ok? Então essa é a questão da santidade de cada mês. Então por isso é importante que nós estejamos focados dentro do calendário judaico, né? Por isso, né, anualmente, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, que é a nossa liderança rabínica Brasil, fornece, né, o calendário judaico, né, todos os anos, né? A foto aqui é do rabino, né, nosso rabino Menachem Mendel, que é o nosso Rebbe, o líder máximo espiritual da nossa geração. Então o calendário rabínico ele é de fundamental importância para que nós possamos nos localizarmos dentro da história judaica, dentro da história bíblica, dentro da história universal. Por quê? Porque quando o Mashiach se revelar, vai ser estabelecido nos quadrantes da terra o calendário judaico. O calendário gregoriano que domina as nações vai cair por terra. Por quê? Porque todas as nações estarão sob a autoridade do rei Mashiach. E o rei Mashiach é que estará governando sobre todas as nações. As nações terão os seus governantes, terão os seus representantes legais, certo? Mas estarão todos realmente direcionados para Jerusalém, o centro da terra, onde Mashiach ele conduzirá não somente o povo judeu, mas todas as nações a servir e adorar o único Deus, né? Essa é a realidade das profecias bíblicas, né? Então, todas as nações elas estarão tendo um calendário judaico para poder fazer as suas plantações, né? Para poder realmente ter o seu Rosh Chodesh em consonância com o povo judeu, com Israel, etc. e tal, né? Então esta é a realidade, sem sombra de dúvidas, dessas questões aqui. Vamos pular um pouquinho para frente, para que nós possamos falar um pouco sobre Nissan e Pessah também, né? Então no futuro, o Rosh Chodesh será um dia de peregrinação a Jerusalém, conforme Isaías 66:23 diz. E em cada lua nova e em cada Shabat,
toda criatura virá prostrar-se perante mim, em meu santuário, diz Deus. Ou seja, em cada princípio de mês e em cada Shabat, as nações enviarão seus representantes para Jerusalém, para que, ombro a ombro com o povo judeu, estejam ali em Jerusalém, no grande templo em Jerusalém, representando as nações, né? Porque as nações enviarão seus emissários, né? Para representar os povos, para representar as suas nações. E se cumprirá outra parte da profecia que diz que todas as nações que enviarem os seus emissários, né? Não somente para Rosh Chodesh ou Shabbat, mas também para as grandes festividades bíblicas, as suas terras produzirão muitos frutos. Ou seja, as terras das nações serão férteis e produzirão os seus frutos em abundância. Ou seja, na realidade, né, a solução da fome será definitivamente resolvida nos dias de Mashiach. Porque hoje só tem políticas negativas sobre a fome, né? Ninguém está interessado em acabar com a fome das nações, não, né? Ninguém está interessado, né? Por quê? Porque isso daí mexe milhões e bilhões de dólares por ano e as entidades nadam em dinheiro que nem o tio Patinhas, né? Lá daquele gibizinho, lembra do tio Patinhas? Ele tinha lá um prédio inteiro cheio de moedas de ouro e ele ficava nadando nas moedas de ouro lá. Então é assim que tem muitas ONGs, muitas entidades A, B e C, né, nadando em dinheiro, etc. e tal, né? Parece que vão viver eternamente com tanto dinheiro que tem acumulado, né? Mas, né, como simples mortais que são, virarão vermes e lombrigas, sem sombra de dúvida, certo? Então essa é outra realidade também. O Rosh Chodesh, ele também, como Shabbat, recai muito sobre as mulheres, né? Então, mais do que sobre os homens, né? As mulheres, elas costumam evitar o trabalho em Rosh Chodesh. Então, elas procuram evitar o máximo de trabalho também em Rosh Chodesh, né? Nenhum tipo de trabalho pesado é recomendado fazer em Rosh Chodesh, né? Pode-se fazer trabalhos mais leves, mais suaves, etc. e tal, né? Então, por exemplo, as mulheres nesse dia, elas não tecem, não bordam, não lavam roupas, nem costuram, etc. e tal. Então, elas procuram evitar de fazer o maior número de trabalhos, de serviços nesse dia aí. A base desse costume, ela encontra-se no Pirkei de Rabi Eliezer, onde está escrito: quando os maridos vieram buscar os brincos de ouro de suas esposas para a fabricação do bezerro de ouro, elas se recusaram a entregá-los, dizendo: nós não vos obedeceremos, nós não vos ajudaremos a cometer uma abominação que não tem salvação. Deus recompensou-as neste mundo, concedendo a elas um nível maior de observância de Rosh Chodesh, e no mundo vindouro, dando a elas o poder de renovação constante, característico de Rosh Chodesh, né? Então, mais uma vez, as mulheres são enaltecidas, né? Aquelas pessoas incautas, né? Traduzido, aquelas pessoas sem a sabedoria da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, sem a sabedoria do Pentateuco, na raiz judaica, né? Elas falam que o Antigo Testamento, que deram esse apelido para as únicas escrituras sagradas, né? Falam que as mulheres do Antigo Testamento, elas eram desprezadas, eram objetos, etc, etc, etc. São pessoas incautas que não têm o verdadeiro conhecimento, acabam falando bobagem, acabam falando coisas sem nenhum pingo de sabedoria, né? Desde o princípio, as mulheres sempre foram honradas. Sempre foram honradas, né? Vamos pegar, por exemplo, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. As mulheres, né? Sara, a esposa de Abraão, Rívica, ou Raquel, a esposa de Isaac, né? A Leia e Raquel, né? De Jacó, né? Elas viram o que eles não viram.
elas viram profecias que eles não viram, que eles não enxergaram. Sara, Rebeca, Leia, Raquel, elas tiveram visões proféticas em que os próprios patriarcas não tiveram. Então, olha a honra que elas tiveram, né? E depois, a saída do Egito, né, foi em honra às mulheres, porque elas não se prostituíram, elas não traíram seus maridos, elas permaneceram fiéis aos seus maridos. Então, a redenção, né, do Egito foi em honra às mulheres, etc. e tal. Os espelhos de bronze que ajudou na construção do mexicão tabernáculo no deserto foi em honra às mulheres. E assim sucessivamente, através da história judaica. Nós temos mulheres e mulheres e mulheres com M maiúsculo, que foram nobres e grandes heroínas na história judaica. Então, a mulher, ela sempre foi, é e sempre será honrada com nobreza na história judaica, no meio do povo judeu e no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Então, algumas características que nós temos aí, né, dentro da observância de Rosh Chodesh, o começo do mês. Então nós temos aí comer em Rosh Chodesh alimentos mais elaborados, ou seja, uma refeição especial, né? Nada impede fazer uma refeição especial na cabeça do mês, no princípio de cada mês judaico, né? Nessa época também se recita o Halel, né? Onde consta no Salmo 118, verso 24, que declara: este é o dia em que nos brindou o Eterno e nele nos alegraremos e nos regozijaremos, né? Em algumas comunidades sefaraditas, por exemplo, há o costume de acender uma vela na noite de Rosh Chodesh, né? Quem gasta mais do que o usual para a refeição em Rosh Chodesh será reembolsado pelo céu, né? O Tur, Leis de Rosh Chodesh, citando a Pesikta, escreve: o sustento do homem é fixado em Rosh Hashanah, a Rosh Hashanah, à exceção dos gastos para Shabbat, festas, Rosh Chodesh, Hol HaMoed e educação de Torá de seus filhos. Se ele gastar mais, receberá mais. Se ele gastar menos, receberá menos. Portanto, costuma-se preparar um prato extra de comida em honra a Rosh Chodesh, quer caia em um dia da semana, quer caia num dia de Shabbat, que seja feito um prato especial em honra a Rosh Chodesh. Ou seja, quanto mais se gasta para poder fazer uma celebração especial, mais será restituído o seu valor no seu dia a dia. É isso que quer dizer as leis de Rosh Chodesh, citando a Pesikta, né? Então, no Rosh Chodesh, né, é proibido jejuar, a não ser o jejum dos noivos, que vão se casar, então eles podem jejuar sim em Rosh Chodesh. Não se pronunciam discursos fúnebres pelos falecidos em Rosh Chodesh. Olha a santidade e a importância do princípio do mês judaico. Se recita em pé o meio Halel, né? Onde é orientado o meio Halel. O meio Halel é o Salmo 115, do verso 1 a 11, e o Salmo 116, do verso 1 a 11. Mas o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança Benei Noach, né? Então, ele traz para nós a orientação no Sidur Benei Noach, né? Na terceira edição, na página 65 a 69, né? O recitar do Rosh Chodesh, que está no Sidur aqui, para página 65 a 69, o Halel, né? Completo, para fazer em Rosh Chodesh. Então você pode fazer no serviço da manhã, né? Após todo o serviço da manhã, você encerra o serviço da manhã fazendo os salmos do dia. Aí na sequência você pode fazer o Halel no Sidur Benei Noach,
terceira edição, nas páginas 65 a 69, né? No dia de ontem, né, o nosso querido Jorge, né, parece que eu vi o nome dele aqui, deixa eu ver aqui se eu acho, o Jorge Bezerra de Lima, né, ali de Sorocaba, região de Sorocaba, né, esteve conversando comigo e nos fez recordar essa questão aí. Então aí, Jorge Bezerra, estamos aí aperfeiçoando aí o conhecimento aí, ok? Então, né, você pode fazer dessa forma aí, que é de fato uma orientação rabínica do nosso Rav Yaakov para o Rosh Chodesh, o cabeça do mês, ok? Sobre o mês de Nissan, que nós estamos no primeiro dia de Nissan, ontem nós vimos algumas coisas pertinentes aos ensinamentos do Rabino Yitzhak Ginsburg, né, sobre o mês de Nissan, certo? Então o mês de Nissan é o período da Tekufá, que é o período da primavera, né? Os 3 meses seguintes de Tekufá, né, período da primavera, exatamente o mês de Nissan que nós estamos adentrando agora, e o mês de Iyar e o mês de Sivan. Vamos ver, né, esses 3 meses, o que corresponde ao calendário civil, né, conhecido também como calendário gregoriano, ok? Então o mês de Nissan, né, ele tem 30 dias e vai até o pôr do sol do dia 28 de abril. Ao pôr do sol do dia 28 de abril, uma segunda-feira, nós vamos entrar no segundo mês da Tekufá, da primavera, que é o mês de Iyar, ainda dentro do mês de abril, certo? Aí depois adentramos no mês de maio, o mês de Iyar, o segundo mês, o qual vai até o dia 27 de maio, ao pôr do sol, uma terça-feira. Na terça-feira, dia 27 de maio, nós vamos entrar no primeiro dia de Sivan, que é o terceiro mês da Tekufá, da primavera. E esse terceiro mês, ele vai até o dia 26 de junho, ao pôr do sol, uma quinta-feira. Aí nós vamos adentrar no primeiro dia do mês de Tamuz, ok? Então, são os 3 meses chamados de primavera, né? Então, onde nós conhecemos aqui verão, primavera, primavera, verão, né? É a mesma coisa aqui, dentro do calendário judaico. Primavera, verão. Então, os 3 primeiros meses está dentro da primavera e outros 3 meses está dentro do verão. Então, na realidade, são 6 meses, primavera, verão. Assim como a questão do outono e inverno, são 6 meses, certo? Para você fazer uma comparação simples dentro desse aspecto aqui, ok? Então, para você ter uma noção aí, dentro do calendário judaico, até o mês de junho, né? Cadê? Até o dia 26 de junho, nós estamos nos 3 primeiros meses, né, da primavera-verão, nesse calendário judaico aí, ok? Só para você se localizar dentro desse aspecto aí, ok? Então, lembrando que Nissan é o início dos 6 meses de verão, né? Então, verão, primavera, verão, são 6 meses, ok? Para nós nos localizarmos dentro desse aspecto aí. O mês de Nissan, ele corresponde às 3 tribos, né? Yehudá, Issachar e Zevulun, que situavam-se ao leste, né? Da localização do Mexicão Tabernáculo no deserto aí, ok? O mês de Nissan refere-se ao mês da redenção, né? E por isso o mês de Nissan, ele tem 2 nuns, né? O N, né? O N de navio, né? No hebraico, no alfabeto hebraico, nun, né? O N de navio, nun, no princípio da palavra e no final, Nissan, Nissan, né? Então esses 2 nuns, eles representam exatamente Nisei e Nissim, que significa milagres dos milagres. Então o mês de Nissan, ele é propenso a milagres, né? É só você
ir à presença do único Deus, clamar a Ele, com kavaná, verdadeira intenção do coração, e o Eterno vai analisar o teu pedido e vai prover milagre para a tua vida, ok? A mazal do mês, a sorte do mês é o carneiro, né, ou o cordeiro, no qual o cordeiro que foi sacrificado ali no Egito, antes da saída do Egito, né? E o cordeiro, ele é simbolizado exatamente, ele simboliza exatamente o povo judeu. Então, o cordeiro, ele representa o povo judeu, nada mais, nada menos. Não representa mais ninguém na história da humanidade. O cordeiro é o povo judeu. Por isso que fala que o cordeiro está entre os lobos, ou os 70 lobos, que representam as nações, ok? Então, é dentro desse escopo que a profecia fala. Então, de todas as criações de Deus, o cordeiro possui a inata capacidade de despertar misericórdia pela sua voz, né? O seu estilo de emitir o som, a sua voz, né? Ela faz despertar misericórdia. Então, né, o lamento, como diz o profeta, né, Jeremias, o lamento de Israel, o lamento do povo judeu, o lamento do Cordeiro de Deus, que é o povo judeu e não outro, certo? É o que desperta nas pessoas de bem exatamente a misericórdia, né? Então, entre as nações, aqueles que se despertam para a misericórdia em favor do Cordeiro de Deus, o povo judeu, né, tem realmente o favor divino em seu benefício. E a tribo, né, do mês de Nissan é exatamente Erudá, né, que de Erudá vem os reis, né? E é por isso que Erudá é o rei, né? E Nissan também é considerado como o rei dos meses, porque é o princípio dos meses, né? Como diz Shemot, Êxodo 12, 2, né? Esse será para vós o princípio dos meses, certo? Então, o seu nome significa dar graças na fala, né? O rei governa seu povo pelo poder de suas palavras, como está escrito, pois a palavra do rei é sua lei, né? O mês de Nissan é o ano novo para reis, né? Segundo a Mishnah, Rosh Hashanah 1:1, ok? Então, dentro do mês de Nissan, nós temos exatamente a questão de Pessach, né? Então, o mês, como é o mês da redenção, então o povo judeu começou dentro do Egito, né? Ou seja, no exílio, né? Eles estavam ainda escravos, então eles estavam ainda dentro de Mitzrayim, né? Que significa, entre outros detalhes, fronteiras, etc. e tal. Então, quando começou o princípio dos meses, né? Que é Nissan, ainda o povo judeu estava recebendo a redenção, mas estava ainda dentro do exílio, estava dentro de Mitzrayim, dentro do Egito. Então, eles começaram, segundo os nossos sábios trazem, 6 meses antes, né, da sua libertação, eles pararam de trabalhar como escravos, 6 meses antes. Então, durante 6 meses antes, eles estavam ali, entre aspas, né, conversando, discutindo com o Paró sobre a questão da saída do povo judeu. Então, 6 meses antes eles pararam. 6 meses antes traz para nós a questão do 6. O 6 é o número do homem. O homem foi criado, o ser humano foi criado no 6º dia da criação. O 6º dia da criação está conectado exatamente com 6 milênios, né? Ou seja, a história da humanidade. No final do 6º dia entrou o 7º dia. O 7º dia é a redenção, ou seja, é a saída da Galut, do exílio, literalmente 100%, para a Geulah, a redenção. Foi o que aconteceu com o povo judeu, através do primeiro redentor, Moshe. Assim também sucederá nos nossos dias atuais. Nós estamos vivendo o 6º milênio,
Ou seja, nós estamos vivendo exatamente o 6º dia da criação para adentrar ao Shabat, onde significa descanso de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que traz realmente tristeza para o ser humano. Então, é o descanso. Então, o Shabat é o Shabat semanal, é a redenção semanal, a qual nós estamos vivenciando, experimentando, para podermos participar da redenção final. Segundo os nossos sábios, o mês de Nissan será o mês da redenção final, o princípio da redenção final, em que o justo Mashiach há de se revelar a qualquer momento, mesmo agora. Amém, vem amém. Ou seja, no mês de Nissan, segundo os sábios, Mashiach, ele pode se revelar a qualquer momento. Então nós estamos vivenciando o 6º milênio. E como nós estamos no ano 7.585, né? 5.785, corrigindo, 5.785, nós já passamos da metade do milênio. Ou seja, o 6º dia da semana, quando chega ao meio-dia, o povo judeu começa a focar Shabat. Ainda não entraram no Shabat. Ainda não veio o acender das luzes 20 minutos antes do início do Shabat. Mas a partir do meio-dia eles começam a ficar mais focados exatamente para o Shabat. Então começam a preparar-se no sentido de parar de trabalhar, fechar os seus comércios, etc. e tal, e se deslocar para os seus lares para a preparação do Shabat, literalmente, assim como o acendimento das luzes de Shabat e a preparação para dirigir-se à sinagoga para as preces especiais de Shabat. Então, quando começa meio-dia, já começa a se deslocar dos 6 dias da semana, literalmente. Então começa, já passou mais do meio-dia, do 6º dia, então eles começam a focar Shabat. Quando chega a 3, 4 horas da tarde, eles já deixam completamente o 6º dia para trás e estão mais focados 100% no Shabat. Então, o 6º dia já ficou para trás. Mesmo sem adentrar no Shabat, com o acendimento das luzes especiais de Shabat 20 minutos antes do pôr do sol, porque a partir do momento que as mulheres judias acendem as luzes de Shabat, já é declarado Shabat, mesmo sem o pôr do sol e sem aparecer as primeiras estrelas, mas já é considerado Shabat. Ou seja, o que nós temos aqui na visão profética? Que a partir do meio-dia até 20 minutos antes do pôr do sol, certo? Já é vivenciando Shabat, sem ser Shabat. A partir do momento que acendem-se as luzes de Shabat, já é Shabat sem o pôr do sol e sem aparecer as primeiras estrelas, mas já é Shabat. Ou seja, já está se vivenciando o quê? A redenção. Nós estamos no ano 5.785, passamos da metade do dia 6º, já passamos da metade do 6º milênio. Então o que nós precisamos estar focados aqui é a redenção que o mês de Nissan traz para nós. Traz para nós. Então por isso os sábios falam que no primeiro Redentor, Moshe, tudo isso aconteceu. E está para acontecer a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, com o último Redentor, Mashiach. Então, o que os sábios trazem para nós é que nós precisamos vivenciar já mais a redenção final do que estarmos 100% envolvidos com as questões da fisicalidade e da materialidade do nosso mundo. Se você não se desprender materialmente deste mundo,
se você não se desprender mais da fisicalidade deste mundo, a redenção vai começar e você vai ficar chupando chupeta, pirulito, o dedo. Ou seja, a redenção chega, você nem vê, e aí você vai ficar que nem um João Bobão. Blam, 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 blam. Entendeu? Então, por isso, os nossos sábios trazem para nós realmente estas realidades, para que nós possamos nos focar mais e mais na redenção final, porque o justo Mashiach há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Ou seja, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, ele já dizia, entre os anos de 1950 e 1994, e os seus ensinamentos continuam até os dias de hoje, para que não esqueçamos, ele já dizia, nós já estamos vivendo os dias de Mashiach. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender isso para podermos viver essa realidade aqui, ok? Dentro do mês de Nissan nós temos Pesach, né? Então dentro de Nissan nós temos Pesach. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre a questão de Pesach, né? O Pesach vai cair no dia 12 de abril, né? Ao pôr do sol do sábado 12 de abril. Estaremos na primeira noite de Pesach, ok? Então, nós estamos hoje no dia 30 de março, né? Amanhã, segundo dia da semana, estaremos no dia 31 de março. Depois, na terça-feira, nós estaremos no primeiro dia de abril, né? No primeiro dia de abril. Então, nessa semana que nós estamos iniciando, nós vamos encerrar no sábado, né? O sétimo dia da semana, no dia 5 de abril. Na outra semana, no outro sábado, dia 12, nós estaremos ao pôr do sol. Depois da Havidalá, nós estaremos na primeira noite de Pesach, ok? Então, no próximo Shabat, né? O próximo Shabat, ele é chamado de Shabat Hagadol. Shabat Hagadol. Ou seja, o que significa? O grande Shabat. Que é o Shabat da redenção. Que é antes de Pesach. Entendeu? Antes de Pesach. Esta é a realidade. Ok? Então, dentro desse escopo, nós teremos no próximo Shabat o Shabat Hagadol, o grande Shabat, ok? E aí nós teremos aí durante a semana falando sobre as leituras do Shabat Hagadol, né? E também da porção do profeta no livro de Malaquias, ok? Depois outro detalhe que nós temos aí diante da questão de Pesach. Ô Edna, faça um favor para mim, por gentileza, pega uma caixa de matzah lá para a gente mostrar aqui. Então, né, na semana que vai anteceder Pesach, ou seja, na outra semana, tem aquela questão de Hametz e matzah, né? Matzah é o pão sem fermento, o pão ázimo, conhecido popularmente, né? E o Hametz é o pão com fermento, é o pão levedado, o pão fermentado, né? Como nós falamos no princípio do nosso shiur, né, queremos trazer assim de forma mais simples para todos compreenderem e não ficarem com cálculos matemáticos na cabeça para ficarem confusos e depois não entende nada e depois não faz absolutamente nada, ok? Então, vamos procurar trazer com a maior simplicidade possível para o entendimento aí. Todarabá. Então aqui nós temos em mãos, né, uma caixa de matzah. Essa caixa de matzah é a bolacha, né, quadrada, o pão sem fermento, o pão ázimo, o pão sem fermento, ok? É só água e sal, ok? Sob rigorosa supervisão do rabino, né? Então essa é uma matzah praticamente, ela
ela é vendida no Brasil inteiro, fora do Brasil, etc. e tal, né? Então, Brasil Kosher Foods Limitada tem o CNPJ, o endereço, né, que fica ali no Parque Fungaro, né, São Paulo, capital do estado, ok? Então, onde é produzido essa matzá aqui, sob rigorosa supervisão de rabino, ok? Então, essa é a caixa, né, de matzá. Então, aqui nós temos 1 quilo de matzá, vem em torno de 33 dessas bolachas que estão na capa aqui, né? O pão sem fermento. Então esse é o pão sem fermento. Ou seja, ritualmente é um pão puro. Está ausente de coisas negativas. O pão com fermento, o pão levedado, que é o hametz chamado, né? Não somente o pão, mas todo produto que vai à fermentação, é chamado de hametz, que significa exatamente o pão levedado ou massa levedada, macarrão, bolo e por aí afora vai, e o pão também. Então o pão levedado ou a massa levedada, ela está em conexão com a alma animal, que está dentro do aspecto de arrogância, orgulho, egoísmo, né? E as demais vertentes aí daquilo que é negativo, errado e pecaminoso, ok? Então, durante Pesach, né, existe exatamente essa separação de hametz e matzá. Para o povo judeu, há uma ordenança, Veiat Sivan, para o atado nele, o reino médico, então, para o povo judeu, há uma ordenança, é ordem, Veiat Sivan. Então é uma ordenança. Para os não-judeus não há essa ordenança. Porém, se o não-judeu quiser fazer alguma coisa dentro do aspecto de Pesach, como de todas as outras festividades do Shabat semanal, precisa de uma orientação rabínica. Nós seguimos a orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Geranstad, a liderança Bnei Noach Brasil. Sabemos que por aí afora, por exemplo, tem rabinos que dizem assim, o não-judeu não precisa fazer nada. É só aguardar as 7 leis universais e ponto final, não precisa fazer mais nada, né? Pode cruzar o braço, ficar de ponta cabeça, pendurar a banana, né, plantar banana, etc e tal, e pronto, acabou. Então tem rabino que fala isso daí. Se você segue um rabino assim, cada um, como diz outro, cada um com seus problemas, ok? Nós seguimos a orientação do nosso Rav Yaakov Geranstad. Dentro desse escopo, nós seguimos as suas orientações para fazermos todas as festividades bíblicas que é pertinente ao não-judeu, entre elas Pesach, né? Então nós temos a orientação para fazer. Entre elas tem a questão de limpar a casa e tudo aquilo que é propriedade sua, de limpar a sua casa do hametz, se você quiser, voluntariamente, por amor a Hashem, ok? E você pergunta assim, mas se eu não fizer? Se você não fizer, não se preocupe. Você não vai para o esquinto dos infernos, como alguns falam por aí. Entendeu? Não tem nada a ver. Eu não fiz. Baruch Hashem. Você tem kavaná, verdadeira intenção de coração de servir a Hashem? Amém. Baruch Hashem. Mas eu ainda não conheço direito, não sei como fazer, então não vou fazer, vou procurar conhecer para depois fazer. Baruch Hashem. Amém. Bendito seja o Eterno. Entendeu? Quem quer fazer, é só ter por meta aí, nos próximos dias estaremos trazendo mais detalhes, né, dentro desse escopo aí, o que é hametz, para você eliminar dentro da sua casa, farinha, né, de trigo, né, por exemplo, bolo, macarrão, bolacha, né, biscoitos, né, com exceção do biscoito de polvilho. Você pode ter o biscoito de polvilho, mas as demais biscoitos, que é mais conhecido popularmente como bolachas, né, bolachas recheadas e companhia limitada, etc, 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 né? Aí tem que tirar de dentro de casa e limpar a casa aí, dentro desse aspecto aí, tá? Então é simples isso, né? Você vai fazer Pesach, então procure ter matzá. Procure ter matzá. Está em cima da hora, não consegui me preparar para isso. Não tem problema, se prepare para o ano que vem.
não é por causa disso que você vai perder alguma bênção da parte de Hashem. Quanto mais fizermos, lembra daquela questão ali atrás que nós falamos sobre a questão de aplicar nas refeições especiais? Quanto mais você gasta dinheiro para comprar alimentos especiais para o Rosh Chodesh, o princípio do mês e as festividades, mais o Eterno vai te retribuir financeiramente, para que você tenha mais e mais, para você poder trabalhar mais e mais com tzedakah, para refeições especiais, etc. E tal. O ano que vem eu me preparo melhor. Se prepare melhor, Baruch Hashem, não tem problema nenhum. Ok? E durante esse tempo vai pedindo para Hashem te ajudar. Se você tiver kavaná, verdadeira intenção do coração, e durante esse período você também não deixar de fazer tzedakah, certo? Vai se preparando financeiramente, pedindo a Hashem, Hashem, multiplica os meus ganhos aí, senão não dá para fazer as coisas, né? Como que fica aí? Sou teu filho, eu quero fazer, né? Com kavaná, verdadeira intenção do coração. Então, me ajuda aí, me dá uma força aí, porque as coisas estão caras, etc e tal, né? Então, eu quero fazer as coisas de acordo aí, né? Havendo sinceridade, propósito, não resta dúvidas que ele não te deixará sem resposta alguma, ok? Tatiana Rios, Rabi, faça uma oração de bênção para nós, né? Fazendo oração de bênçãos, Baruch Hashem, a gente coloca lá nas nossas preces lá, não restam dúvidas, ok? Tatiana Rios e aqueles que estão contigo aí, né? Se você puder colocar a cidade, vamos colocar aí, né? Para a gente saber de onde que é. Segunda questão, né? Rabi, eu não sou rabino, né? Eu sou emissário do rabino Yaakov Gerenstad, ok? Então, eu não sou rabino, eu sou emissário do rabino, tá bom? Só para esclarecer aí. Mas com a graça de Hashem, né? Sobre ti e aqueles que estão contigo aí, seja a bênção do Eterno, desde agora e para sempre, amém, vê, amém, ok? E vamos colocar no seu pedido no nosso grupo de Tefilá, aqui de Bauru e região, ok? Então, algumas coisas que nós podemos aqui, né, só para finalizar a questão de Hametz e Matzah. Então, lembrando, Hametz está conectado com a alma animal, dentro desse aspecto, está conectado aí com orgulho, arrogância, egoísmo e todas essas questões negativas. E Matzah, né, está conectado com tudo aquilo que é puro, elevado, espiritual, e está conectado com a nossa alma divina, ok? Então, esta é a questão, ok? Tatiana, o Rabi é rabino. O ensinamento é feito por Moré, né? Que Moré traduzido são professores, instrutores. Então, nós estamos dentro desse aspecto, tá bom? Então, Rabi é a abreviatura de rabino, né? E o ensinamento é professor, que é chamado no hebraico de Moré, né? Então nós estamos aqui como emissários, né? E professor, né? Emissário e professor, tá bom? Tranquilo com isso daí, pode ficar tranquilo. Baruch Hashem. Então esse é o aspecto aí. E tudo isso, amados, está conectado com o nosso caráter. Se você tem um bom caráter, vai prevalecer a alma divina. Se você tem um mau caráter, vai prevalecer a alma animal. E aí você tem que trabalhar. Você vai ter que trabalhar nessa questão, né? Deixar a alma animal para debaixo, né? Como que fala? Debaixo do domínio da alma divina. Então aí você tem que fortalecer o quê? Os bons instintos, né? A humildade, a simplicidade, as preces diárias, né? A techuvá, né, um retorno a Hashem, né, sem sombra de dúvidas aí, ok? Baruch Hashem. Tatiana, por gentileza, a sua filha Tácita, né? Coloca o nome do pai e a idade dela para que nós possamos colocar no nosso grupo Tefilá, né? E fazermos a prece do salmo da vida dela, tá bom? Então, essa questão do Hametz, ok?
Então, a véspera de Pêssar, então, ou seja, a véspera de Pêssar ela vai cair exatamente, de sexta para sábado, vai cair no dia de Shabat, ok? Então, caído numa sexta para sábado, é o que nós temos aí, então, nós vamos ter o Shabat e depois vamos ter o Pêssar, ok? Então, na sexta-feira até as 10 horas da manhã, né, quem for fazer a limpeza da casa, né, de Hametz, então na sexta-feira até as 10 horas precisa estar limpa a casa dos Hametz, né? Por exemplo, tem gente que pega o Hametz, né, coloca tudo numa caixa, lacra e coloca lá no fundo da garagem fora da casa, por exemplo, né? Tem outros que colocam na casa de parente, etc e tal, depois vai lá e resgata, etc e tal. Então é uma forma simples de falarmos o que você faz com o Hametz, tá bom? Se porventura você falar assim, o que eu tenho aqui eu vou doar, não tem problema, você doa para uma família necessitada, que não seja monoteísta, né, obviamente, ok? E aí você faz, mas no caso da sexta-feira até as 10 horas, faz-se a limpeza do Hametz aí, ok? O que nós temos, né, nós temos a Haggadah de Pêssar, a Haggadah de Pêssar, com a supervisão do nosso rabino Yaakov Gerenstadt. Então, se você quer ter a Haggadah de Pêssar para Benei Noach, então entra no Zap, né, lá no nosso Zap, 14 997 15 0241. Então, o nosso Zap é 14 997 15 0241, né? E nós estaremos enviando o PDF da Haggadah de Pêssar para você acompanhar conosco na noite de Pêssar, que nós vamos seguir este ritual aqui, este rito. Então, este rito, elaborado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstadt, o nosso Rabi, né? Então, nós estaremos seguindo esses passos aqui, os quais nós estaremos aí falando durante a semana, né? E no próximo domingo, nós estaremos falando especificamente sobre essa Haggadah, os passos da Haggadah, tá? Então, você tem a semana inteira para poder pedir o seu PDF de Haggadah e nós estaremos distribuindo a Haggadah de Pêssar para você nesse sentido aí. Então, o que você já precisa se preparar, né? Quem for fazer a limpeza de Hametz, vai fazer a limpeza de Hametz, já vai se preparando para isso. O que significa? Não faça compra. Você que tem costume de... Quem vai fazer a limpeza de Hametz, bem entendido. Se você vai agora, início de mês, né, do mês civil aí, do calendário civil, você vai fazer compra, então não compre coisas que contenham Hametz, coisas levedadas, né? Então vai ali, aquilo que você vai usar nessas próximas 2 semanas, compra, né, de forma parcelada, né, os produtos parcelados aí, para que você não tenha, porque serão 8 dias de Pêssar, em que não teremos nas nossas casas, quem assim o fizer voluntariamente, por amor a Hashem, não teremos nada levedado dentro das casas, ok? Então é nesse sentido. Então não faça compra nesse aspecto aí, né? E também um costume que é feito nesse dia, né, de Pêssar, o primeiro e o segundo dia de Pêssar, o primeiro e o 8º dia também de Pêssar, as pessoas se vestirem de branco, né? Quanto mais branco for suas vestimentas, melhor é, né? O pessoal ortodoxo, né, do nosso rabinato, veste uma manta, né, uma capa, um sobretudo branco, né? Esqueci o nome que fala. Então coloca um sobretudo branco por cima das suas vestimentas, né? Então você pode se preparar com vestimentas brancas, né, que simboliza exatamente o que? A matzah, que simboliza a pureza, né? Estarmos ritualmente puros dentro desse aspecto aí, ok? Então, ó, solicite a sua Haggadah, né, o PDF, nós estaremos mandando para você, e aí você imprima, né, vai imprimir,
e você terá sua Haggadah em mãos, sem sombra de dúvidas aí. Ok? Por hoje, por enquanto, é só, amados, né? Teremos aí mais, durante a semana aí, mais detalhes. Perguntas pode colocar lá no nosso zap, e na graça do Eterno estaremos aí respondendo na medida do possível. O que não soubermos, vamos questionar, pesquisar, junto com o nosso rabino, junto com o nosso emissário, né, o nosso querido Antônio Márcio Braga, né, que é a nossa enciclopédia ambulante, no bom sentido, obviamente, né, um emissário muito sábio dentro do conhecimento. Também a gente pesquisa com ele ali também. Então, graças a Hashem, temos aí no nosso meio pessoas sábias, devidamente orientadas pelo nosso Rav Yaakov Gerenstein. Tatiana, fica tranquila que nós estaremos colocando no grupo Tefilá, certo? Grupo de oração. Shalom, shalom, amados. Até mais ver.